E esse momento hoje é especial, na verdade, especial pela dramaticidade que é a situação e também por aquilo que a gente quer passar de esperança para você do Rio Grande do Sul especialmente, mas para pessoas de todo o Brasil. A nossa vida é de perdas e ganhos. E ela é uma construção. Por isso, quando a gente perde qualquer coisa, a gente fica muito triste. Qualquer coisa. Imagina quem perde tudo. Quem perde tudo, materialmente falando, e muitas vezes também familiares. É aquilo que aconteceu na enchente do Rio Grande do Sul, na última enchente que você acompanhou, certamente, de forma muito ampla nos meios de comunicação, na internet e assim por diante. Então, nós temos aqui um casal da cidade de Arroio do Meio, do Vale do Taquari, que vocês já ficaram sabendo que o Vale do Taquari foi aonde passou a enchente, arrasando muitas cidades. A Marinês, Marquini e Osnir. Marquini, bem-vindos. E também o Marcos Bombardelli, que é nosso amigo e também mora em Lajeado, uma cidade muito afetada, que também não foi afetada a casa dele, mas ele participou muito da solidariedade que se criou também em torno disso. Bom, dito isso, eu quero que vocês falem. Osnir, vocês são casados há quanto tempo? Nós já estamos casados há 40 anos. 40 anos. Tem filhos? 2 filhos, o Gabriel e o Ângelo. Tem netos? Ainda não. Ainda não. E o Gabriel e o Ângelo moram aonde? O Gabriel e o Ângelo moram em Arroio do Meio. Arroio do Meio. O Gabriel morava com nós, a nossa casa era dividida em duas casas, né? Ele morava com nós, daí na enchente agora ele comprou uma casa, Minha Vida, né? E o Ângelo está conosco morando até que a Minha Casa e Minha Vida dele esteja pronta. Também, então a casa de vocês foi afetada e do outro filho também? Isso. No mesmo terreno, né? Foi afetada as 2 casas, que seria uma, né? Dividida por 2. Me diz uma coisa, 3 enchentes agora em 6 meses? 4. 4. A última foi de menos monta. A quarta foi agora também, de novo, depois da grande. Isso, nós tivemos a grande em setembro, em novembro um pouco menor, e no início do mês um pouquinho menor, mas daí em seguida, quando começou a chover na parte alta da serra, aí nós tivemos um volume muito grande de água. A primeira atingiu o que da casa de vocês? Toda a parte interna, faltando aproximadamente 20, 25 centímetros para tocar no forno, na chapa. A segunda, mais ou menos 1,5 metro. E essa última, a gente imagina que passou 2 metros por cima da casa. Por cima da casa. Quando veio a primeira, vocês ficaram como na questão emocional de dizer, será que vai vir de novo? Será que é só essa, de tempos em tempos, como foi lá atrás? Vocês já tinham, porque lá atrás, eu passei em Mussum, naquela primeira enchente, e o pessoal dizia, há 40, 50 anos atrás deu uma enchente aqui, agora veio outra. Então a gente imagina, mais 50 anos, agora seguramos. Vocês imaginaram o quê? Na de 2020, que teria sido a última de 56 anos, faltou 20 centímetros aproximadamente para entrar dentro de casa. Então, nessa, a gente estava esperando um pouco mais, em torno de 1 metro, meio metro, dentro de casa, né? A setembro de 2023, porque a gente mora nesse endereço há mais de 20 anos. Então, a gente não estava preparado. A minha ideia era subir no sótão, levar umas cadeiras, comida, café, porque a nossa enchente era de um dia. Um dia ela subia, no outro ela descia. E a nossa sorte foi que a gente não cumpriu a minha vontade, né? Uma amiga ligou para a Mari, avisando, olha, a barragem rompeu, saiam de casa.
a gente pegou os animaizinhos de estimação e saímos de casa somente com os animaizinhos de estimação e o que nós estávamos vestindo na hora, só, e abandonamos a casa. Porque ela forma um lago ali, então tu não entra e tu não sai mais da cidade. Quem está no bairro não sai e quem está fora não consegue entrar pela correnteza. Então nós saímos antes. Daí nós fomos para o nosso ponto comercial no centro e lá às 4 da madrugada também tivemos que sair com a caçamba porque foi tomado de água também 70 centímetros. Mari, como é que ficou a cidade nesse momento? Vocês começaram a sair, o pessoal dizia o quê? Falava? Como é que estava nesse momento aí? Na verdade, estávamos todos atônitos, né? Porque a gente não imaginava aquele volume de água. Então, é difícil de descrever, mas aí tu vê caminhões passando, tu vê pessoas correndo, porque é uma tentativa de ainda salvar alguma coisa, é uma tentativa de ainda avisar alguém, fazer ainda alguma coisa. Então, a cidade fica num movimento frenético, assim, é muito difícil de descrever. E vocês, nessa situação, tinha um aviso para tirar coisas e salvar? Tinha uma previsão? Como é que era? Na verdade, a de setembro de 2023, que é essa que ele se refere, que é na primeira que a gente viveu dentro da nossa casa, a gente ouve rádio, né? E as rádios têm, como é um vale onde tem enchentes, né? Eles vão dando metragem. E a gente vai fazendo uma alusão, assim, ó, se tantos metros chega aqui, tantos metros chega ali. Então, a gente vai pela previsão, tá? Porém, às vezes, essa previsão não se concretiza, né? Ela vem muito mais do que se imagina. A de 2023 mesmo, a previsão era que fosse como a de 2020, um pouquinho maior. E ela foi 3 metros a mais do que 2020. 3 metros de água é muita água no nível do rio. Enquanto eles vão falando, vai passando algumas imagens para vocês da cidade, especialmente de Arroio do Meio, que vocês mesmos mandaram, de como era e de como ficou. O Marcos também mora em Arroio do Meio e tem um trabalho em Lajeado, as duas cidades muito afetadas, mas a sua casa em Arroio do Meio ficou salva. Você mora num lugar mais alto. Eu moro no meio. Tem uma parte mais baixa, a do meio e a mais alta. Né? Moro na Bela Vista, mas na parte do meio, ali perto do cemitério. Ali. E na primeira, em 2023, chegou no piso, até a garagem. E agora subiu quase, alcançou o segundo piso. Quais as cidades afetadas ali do Vale, as mais afetadas, começando ali... Santa Teresa, que é ainda a nossa diocese de Caxias, Santa Teresa, que é uma das primeiras cidades. Mussum, Encantado, Roca Salles, Colinas, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, que foi varrida do mapa. Né? Essa, mais de 40% da cidade se foi do zero, e daí encerra, daí passa Bom Retiro e Taquari, né? Até lá embaixo foi. Essa experiência, o que tu aprende, o que tu tira, o que tu descreve dessa experiência? Olha, na minha concepção, algo muito grave está acontecendo, não só na nossa região, mas no planeta todo, né? Que eu acho que tem alguns sinais, né? Por exemplo, ali na nossa região, nivelou parte social. O que antes não, a parte mais da classe média alta não sentia, agora sentiu, porque varreu. É um estado de destruição. Então, é uma enchente diferente da Grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre é alagamento. Nós ali foi um tsunami. Né, pela velocidade da água, né, porque ela vem descendo de Santa Teresa, isso são quase 100 quilômetros. E a velocidade, a gravidade, o que ela foi batendo, ela foi levando. O desespero das pessoas, né? E graças a Deus que essa aqui ainda foi durante o dia.
Então, o alagamento, né, veio descendo tudo durante o dia, né? E a outra foi à noite. Na noite é muito perigoso, né, por causa das correntezas, salvamento, né? Então, o desespero, né, das pessoas, os gritos de socorro. Nós, ali na parte alta mesmo, quando eu menos esperei, lá tinha uma mulher, uma vizinha nossa, da Ideal, né, gritando por socorro, ela e o filho dela já ilhados, né? E aí, como chegar naquela correnteza? E, graças a Deus, né, foi um período de umas 4 horas ali, até conseguir tirar ela, o filho dela e um cachorro, né? Então, foi indescritível, né? Tu vê os carros boiando, vaca descendo, porco descendo, cavalo descendo, tudo. Meu Deus, é terrível. O sentimento de vocês agora, como é que é a questão de perder tudo? Vocês trabalhavam no quê? A Maria é massoterapeuta há 35 anos e eu atualmente sou auxiliar dela, né? Eu era fotógrafo, mas com a pandemia aí praticamente foi tudo e eu fechei meu estúdio fotográfico, né? O sentimento de união. Na primeira enchente que a gente pegou, né, nós 4 e a nossa nora, nos abraçamos e agradecemos que nós estava vivo. Uhum. E se manter assim, ó, nós podemos superar, nós vamos superar, é só uma pedra que estava no caminho e vamos tocar o barco em frente, não vai ser por causa disso que a gente vai esmorecer, né? Tem que levantar a cabeça e olhar para frente, sempre naquela medida, o copo está com meio cheio, nunca está um copo meio vazio. Se unir. Repete isso, que é importante. A gente sempre toma por princípio que o copo está sempre com meia água, né? Meio cheio. Assim. Isso, nunca ele está meio vazio. Porque um copo com meia água, tu mata a sede ainda. Agora, se a parte do vazio, tu não consegue fazer nada, né? Uhum. E essa, Mari, o sentimento agora, vocês... Como é que é a noite? Vocês conseguiram dormir depois? Ou como é que é a memória da noite durante os dias? O que vem? Porque eu estou pensando nessa questão também da mente, do impacto emocional, daquilo que vocês podem estar sonhando, estão dormindo e estão sonhando que a água está vindo. Como é que é? Olha, os primeiros dias, assim, eles são difíceis, né? E vai amenizando quando o tempo passa. Mas toda vez que começa a chover forte, padre, é uma pequena tortura. Agora, onde nós moramos, digamos assim, quase impossível, mas eu não uso mais esta palavra. Eu passei a usar a palavra improvável, não impossível. Porque havia lugares que se dizia, é impossível a água chegar aqui, e a água chegou. Então, a gente diz improvável. Onde moramos hoje, é improvável que a água chegue. Mas, quando começa a chover, o coração da gente sofre, porque sabe que muita gente vai viver novamente todo aquele suplício, aquela dor e aquele sentimento de insegurança que é grande, é muito grande. Mari, essa questão de, na casa de vocês vai me dizendo o que tu lembra. Eu olho as fotos, a cama que eu dormia, a minha geladeira que eu comprei, a nossa cozinha que nós montamos com amor. Descreve um pouco isso. Ai, padre, eu acho que muito mais do que isso, a parte material, são todas as lembranças daquilo que a gente viveu naquela casa. Ali nossos filhos cresceram, a minha mãe morou conosco 9 anos, ali nessa casa. Ali se sonhou muita coisa, se viveu muita coisa, muitos encontros de família, de amigos. Essas lembranças, uma geladeira se pode comprar outra, padre. Um sofá a gente ganha de doação. Um fogão alguém estende. Mas o que se vive dentro de uma casa?
Isso não tem como. Teve um dia que eu estava sentada onde a gente mora agora, no apartamento, e por um instante, assim, eu me vi dentro da minha sala onde eu morava antes. Demora um pouquinho cair a ficha. Demora um pouquinho a gente se dar conta de que aquilo não existe mais. De que a gente tem que recomeçar. Osnir, você, na mesma perspectiva? Quando a gente conseguiu comprar nossa casa, a primeira impressão dela, eu não moro aqui. Aqui eu não venho morar. E eu disse, amor, não pensa hoje, pensa daqui 10 anos. Olha tudo que a gente pode modificar nessa casa, e a gente tinha conseguido depois de 15 anos. A gente conseguiu fazer uma casa muito boa de morar, muito bonita. E durante as minhas orações à noite, eu sempre agradecia pelo trabalho, pela família, alimentação. E por último, eu sempre agradecia a Deus pela materialização da nossa união, que seria o imóvel, né? A materialização da nossa família. E como se ele tivesse dito assim para mim, é só tijolo. A vida é o mais importante. É só tijolo. O que está destruído é só tijolo. Vocês têm a família unida, vocês 5, nossa família, a nossa nora, né? Vocês 5 estão bem, estão com saúde, estão unidos e vão enfrentar qualquer coisa. E vocês ficaram mais unidos agora? Mais ainda? Ainda mais, porque agora a gente precisa recomeçar de novo. E são vocês. E somos nós. E é aquilo que é importante. Sim, é o que é importante. E por graça de Deus, a gente tem muita fé. A gente tem a capacidade de olhar para trás, para olhar para frente. Eu tenho dito muito que eu penso muito nos nossos antepassados, que vieram do nada, de um país distante, chegaram aqui, nem a língua sabiam falar, e construíram tudo que construíram. E se eles fizeram, nós também podemos. Então, nós vamos recomeçar. E é assim que a gente está. Com essa capacidade de pensar que podemos recomeçar. Com esse verde da esperança que eu também Exatamente, coloquei. por isso que eu vim de verde, né? Porque a gente tem esperança, a gente tem vontade, a gente acredita muito na solidariedade, mas especialmente acredita na capacidade do ser humano de recomeçar. Que bonito. Osnir, você queria dizer alguma coisa? Eu e ela já tínhamos pego enchente. Nossos filhos e nossa nora nunca tinham pego enchente. A gente ficava um pouco ilhado, né? Então, foi a primeira experiência que a gente pegou dentro de casa. E o meu filho mais velho disse assim para mim, pai, nós não vamos mais pegar enchente, mas eu vou caçar as botas e vou vir ajudar ele. E essa vez, tanto ele como eu, nós não pegamos enchente. Mas nós fomos limpar ontem o nosso espaço comercial para entregar, ao menos limpo, para os proprietários anteriores. Nós não admitia, entre eu e ela, simplesmente entregar a chave. Foi a natureza que fez isso aí. Não foi vocês, não foi nós. Então, somente ontem de manhã, porque todos os dias, padre, a gente fazia o seguinte, a gente ia na residência de alguém ajudar. Às vezes não almoçava em casa, para de tarde na casa de uma outra pessoa e doar meio turno de ajuda. Então, a união ficou assim, uma coisa muito forte, muito forte. E depois eu vou fazer outra pergunta. Marcos, para você, uma experiência nesse trabalho, quando aconteceu a enchente, teve pessoas que me ligaram, padre, nós queremos ajudar, lá de Concórdia. E depois eu disse, vou ligar para o Marcos, vou ligar para padres, e eles encaminharam muitas doações. Isso é uma parte. Mas eu queria que você descrevesse um pouco também o sentimento, mais do que o que você foi experimentando ali com a dor das pessoas. Descreve um pouco o sentimento. Olha, padre, ontem à tarde, depois que a gente falou lá, que eu fiz o convite oficial, né, eu disse, olha, ninguém melhor do que o Marquini e a Mari para expor todo esse sentimento, né, que passaram, que até eu tive que me preparar para ir lá olhar a casa deles. Foi uma casa que a gente frequentava, né?
nós frequentávamos, eu e a minha esposa, com a minha filha. Eles são padrinhos da minha filha, né? São meus compadres. Então, a gente sabe o que eles viveram lá, né? Pelo menos uma parte disso. Mas ontem eu cheguei num local para comprar uma cuca, num restaurante lá, uma lancheria, restaurante, e chegou um cara e ele chegou chorando, né? O Rodrigo, e ele chegou e disse para mim, cara, que Deus te abençoe, muito obrigado, porque você levou um pouco de esperança dentro da minha casa com as doações, agradecendo toda a comunidade de Concórdia, que foi fantástica, o Ijair Dalpozo, né? Carinhosamente apelidado de Joinha, né? Joinha. E os esforços, ele me disse, cara, vamos lá, vamos para cima. E a minha experiência, assim, pessoal ali, eu disse, Rodrigo, não agradeça a mim, agradeça a Deus e as pessoas que tornaram isso possível. Eu sou apenas um mensageiro daquilo, né? O padre Ezequiel gentilmente me ligou e disse, tá indo as carretas. Então a gente foi direcionando com os amigos de Lajeado, né? Pessoal de Dr. Ricardo, de Cruzeiro. Então a gente foi fazendo, e Ilhado também, né? Porque eu não tenho mais passagem. Então dentro daquilo, então até hoje, todos os dias a gente tem trabalhado nisso aí. Quero agradecer também o seu Nico da Sulate, né? Que ele nos abriu as portas lá para guardar tudo isso, para a gente fazer. Então, a parte foi para a Defesa Civil, para a Prefeitura. A gente está trabalhando arduamente nisso aí, né? Mas a principal experiência minha foi dentro do nosso prédio mesmo. Nós temos o meu vizinho, Milton, que é proprietário de um ateliê de calçados, ele tem 27 funcionários. E no andar de baixo, vizinho ao nosso lado do prédio, o Scherer, no mercadinho, ele perdeu absolutamente tudo. E a fábrica de calçados dele, ele tinha 6.000 pares de sapato para entregar para Beira-Rio. E ele olhou para mim e ele disse, vamos seguir em frente. Daí eu disse para eles, vocês são meus vizinhos, deixa aqui o prédio, aqui eu vou lavar. Vocês vão cuidar do mercado, dos funcionários, das coisas de vocês. E eu, com a própria água da enchente, comecei a lavar forro de escada, forro, prédio, tudo. E depois tive a ajuda do Paulo, meu outro vizinho também, né? Que ele trouxe os lava-jatos. Nós ficamos 8 dias ilhados, praticamente, né? Sem ter acesso sem gasolina, sem água, sem luz. E aquilo ali eu disse para eles estavam todos felizes, né? Não sabiam como me agradecer, porque eu não precisava estar fazendo aquilo, né? Seria imobiliária e tudo. Mas era o mínimo que a gente podia fazer para nós do próprio condomínio nos ajudarmos, né? E aquilo foi, trabalhamos muito, e daí chegou as carretas, e aí vamos para cima. Daí vamos cuidar da outra parte, de pessoas desesperadas, que não tinham 1 quilo de alimento dentro de casa, né? Então, essa parte foi muito comovente. Tu tem que ter sangue frio, porque nessa hora eu deixo a emoção de lado e vou para a razão. Osnir, essa camiseta, só Juntos pela Ponte. Hoje eu queria... tem algum Pix que nós vamos deixar aí? Nós vamos deixar na tela um Pix, que vocês podem fazer uma doação para essa causa aí, porque também para vocês, só fala um pouco disso. Essa ponte é importante. Essa foi a primeira ponte que ligou Arroio do Minho a Lajeado. Ela é sentido único, pare e siga, né? Depois foi criado a RS 130, com uma ponte de ida e volta, né? 2 sentidos, que então eram as duas que abasteciam a nossa cidade de Porto Alegre via Lajeado, né? Elas duas foram arrancadas pela força da correnteza do Arroio Forqueta. E aí está fazendo-se uma alusão à nossa ponte antiga, para construir a metade que sobrou da ponte. Uhum. Porque a de concreto, a finalidade dela, de pronta, com aumentos para bicicleta e pedestre, é só para dezembro. Uhum. Então, todo aquele fluxo de alimento que teria que ser por caminhão, nós temos que fazer um trajeto muito grande, como o Marco falou, por Colinas, e fazer uma volta muito grande, Colinas, Roca Salles, Encantado, para vir para Arroio do Meio. Uhum. E isso encarece,
e muita gente já não quer mais também fazer, né? Então, isso tá aí é o movimento da comunidade. O movimento da comunidade. Juntos pela Ponte. Por isso, se você faz um Pix, vai direto para pessoas da comunidade que estão empenhadas nessa questão da ponte. O que eu vejo em vocês é força e esperança. Diante dessas tragédias, uma coisa que a gente que não foi afetado, porque nós moramos em Caxias, uma cidade alta, que a dimensão dos problemas, elas se apequenam. Os problemas diários que a gente fica reclamando da vida, das coisas, da ansiedade, do problema aqui, da dorzinha lá, isso aí passa tudo. Como é que é a experiência de vocês em relação a isso? O problema, na verdade, de alguma forma, ele desaparece do nosso horizonte, aquilo que nós reclamávamos, e a gente se queixa por coisinhas, né? Às vezes a gente só olha um lado da moeda, né, padre? Então, nessa hora, a gente tem que olhar o outro. Então, tem que ver que a gente não precisa, por exemplo, assim, de 10 xícaras. 3 chega. Não precisa de 2 dúzias de prato fundo, raso. 1 dúzia chega, meia dúzia chega. Então, a gente percebe isso, que uma das coisas que a enchente nos mostrou, pelo menos para nós, falando por nós, a gente não precisa comer tanto. A gente não precisa beber tanto, a gente não precisa ter uma geladeira cheia de 1001 produto, né? Então, tudo isso mostrou para nós assim que a gente precisa de pouco, o necessário. Não vamos encher nossa casa com 4 sofás, 2 geladeiras. Para que 2 geladeiras? Entende? Não há essa necessidade. Viver com menos, mas viver bem. Mas essa lição, que é muito importante, é uma lição de gente também consciente, como vocês. Dá para ver que vocês são um casal, que se quer bem, que se respeita, que estão mais unidos do que nunca, que a família é importante. Essa lição que vocês estão passando também para o Brasil agora, através desse programa, é uma lição de consciência. Será que todos vão pegando essa ideia? Porque acho que o impacto é tão grande que a pessoa vai percebendo que o que é importante é o fundamental, é a família, é o amor, é a unidade de força, de reconstrução, é o básico, é o simples. Como é que você descreve isso, Mari? Olha, eu tenho dito que as lições, elas estão aqui para serem aprendidas. Aprende quem quer. Né? A questão da consciência, eu acho que ela passa pelo amor, padre. Quando a gente tem amor à vida, tem amor às pessoas, quando a gente tem empatia, a gente se importa, é isso que torna a gente consciente. Então, quando nós, em 2023, perdemos todo o mobiliário, tudo que tinha dentro da casa, laminado arrancado, casa avariada, bem avariada, a gente se olhava e a gente dizia, mas nós estamos juntos. Mas isso é o amor que faz, é o amor que tu tem pelo teu filho, pelo teu vizinho, pelas pessoas, e é o amor que torna a gente consciente. Então, se eu vou no mercado e tem 4 pacotes de alguma coisa, e eu entendo que alguém mais vai ter que precisar daquilo ali, eu só levo um, só o necessário. Mas eu faço isso por quê? Porque eu me importo com o outro. Então, quando a gente tem realmente amor no coração e a gente acredita que o que eu quero para mim, eu quero para todos os demais, tudo fica mais fácil. Então, se eu quero ficar bem, eu também quero que os outros fiquem bem. Eu acho que é isso que move a gente, que faz a gente ir para frente, que faz a gente querer que a consciência se torne coletiva. Assim como a dor agora é coletiva, talvez o grande chamado seja esse. Que a consciência também se torne coletiva. Bonito. Uma palavrinha final sobre fé, para você, Osnir, depois com o Marcos nós finalizamos. Eu sempre tive muita dificuldade de entender quando na Bíblia dizia que Deus nunca dá o fardo maior que a gente pode carregar. E isso é verdade, porque nós somos fortes. Como eu te disse antes que no meu pensamento o homem teria dito assim para mim que é só tijolo, ele está dizendo para mim, tu tem a vida, segue em frente. Se tu não pode ir pela direita, vai pela esquerda, mas segue em frente.
Não te deixa bater, não deixa o negativo entrar em ti, porque a partir do momento que eu me torno forte e mostro que eu sou forte, eu consigo fazer com que as pessoas, mas se ele pode, eu também posso. Eu também sou filho de Deus. Apesar da diferença de idade, para alguns que são vizinhos meus que eram mais velhos, eu dizia para eles, cara, a gente não perdeu ninguém. Nós não perdemos ninguém, nós estamos bem, nós estamos vivos, nós vamos conseguir de uma maneira diferente, nunca vai ser igual, uma maneira diferente, mas nós vamos passar um dia depois de cada dia, sempre olhando para frente para nós termos esperança de chegar num objetivo que a gente quer. Marcos, alguma coisa que eu não perguntei, que você queira dizer também para concluirmos essa conversa? Teria muita coisa que falar, nós já estendemos um pouco mais a conversa de hoje, porque precisava. O que você me disse? Em primeiro lugar, Padre, eu preciso lhe agradecer, não só essa oportunidade do convite, né, que a gente teve para demonstrar um pouco daquilo que está se passando, mas também pela oportunidade que eu tive de muitos anos de amizade com o senhor e os trabalhos que fizemos de shows e o DVD. Estou ansioso aí para nós largar ele, né? Tá bonito. Né? Então, mas principalmente aquilo que a gente falou. Você acha que tem problema? Quantas vezes eu pensei, né, falando em fé, na pandemia ali, de shows que a gente saía meio sem rumo, meu Deus, isso tem que dar certo, sabe? E as coisas davam certo e outras coisas não davam certo, né? E aí tu vê tudo isso e daí eu fico olhando tudo, sonhos, água abaixo, tudo, né? Pessoas assim, cara, que a gente conhece lá, que nasceram e se criaram para conseguir construir o seu lar, a sua família, perder exatamente tudo, até os documentos. Daí eu de cara, que problema, rapaz, eu não tenho problema, eu sou um abençoado. Então, nessa fé é o que eu quero ajudar as pessoas. Então, o que eu estou fazendo isso, dos trabalhos, das doações, na correria, cara, eu faço isso com um amor muito forte, porque é o mínimo que eu posso fazer, em retribuição. Se Deus me deu essa oportunidade de eu não perder nada na enchente, eu tenho que, de alguma forma, ajudar as pessoas. Às vezes não fisicamente ali, né, porque eu estou na correria, então, com as doações, ajudando um ao outro. Então, são várias situações. Mas, do resto, só agradecer a Deus por tudo que tem feito e também te agradecer ao senhor e ao Ijair de também me chamar para mim fazer parte dessa ajuda comunitária. Quero agradecer muito a vocês, Marcos, que foi a nossa mediação também para que vocês chegassem aqui. Eu acho que aquilo que vocês falaram e aquilo que vocês transmitiram é esperança para todos. Para quem está lá triste, deprimido, para quem está doente, de todo o Brasil, porque não é só... E quem também sofreu enchente que está assistindo. Eu acho que isso depois vai repercutindo também nas redes sociais, mas foi uma palavra importante. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, Padre, especialmente a oportunidade de... Aqui a gente está representando a dor, não só a nossa, de todos que viveram o mesmo que nós, e representar a dor de um vale, de um estado, mas também a esperança desse mesmo vale e desse mesmo estado. Muito obrigada. Muito obrigado. Osni, mais uma palavrinha? Muito obrigado. A gente só tem que agradecer, como a Mari falou, né? Não tem outra palavra a não ser gratidão para muitos que a gente não conhece, muitos que são anônimos e de uma maneira ou de outra estão nos ajudando, mesmo que só em oração. Obrigado. Amém, amém. Bom, eu vou pegar a imagem agora e vamos concluir juntos com uma oração. Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque certamente, também como nas enchentes, tem muitos sinaizinhos que a gente
eu fiz uma música que até cantei agora no primeiro bloco, que diz assim: não foi Deus que quis assim. Não é Deus que manda a chuva, não é Deus que manda a enchente. Deus está ali fortalecendo para que vocês tenham esse espírito. E para que a gente aprenda de tudo. As mudanças climáticas, que todos nós afetamos o mundo com as mudanças climáticas, faz com que alguns sofram mais. Porque eu posso desmatar uma floresta, mas a consequência é para o outro. Por isso que nós estamos interligados. Então, eu acho que esse momento foi muito rico e as pessoas de casa, de fato, ficam animadas e motivadas com o testemunho de todos vocês, e que Nossa Senhora interceda por todos, especialmente pelas famílias afetadas, mas também por essa onda de solidariedade, fortalecendo a solidariedade, o amor de cada um, e também fazendo com que a gente compreenda sempre mais que o que mais importa na vida é o amor, é a unidade, é a família, é as pessoas juntas, porque ali tem força de reconstrução, ali tem força de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sobre todas as famílias, principalmente as afetadas, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Brasil, sobre as pessoas que mais precisam dessa bênção do Divino Pai Eterno, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.